Bom dia a todos e todas. Hoje é 29 de setembro de 2021, são 9 horas e 42 minutos. Eu sou Paulo Roberto Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Vamos dar início ao 13º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2021. Devido ao isolamento social por causa aí da pandemia, do Covid-19, esse evento então está sendo transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 13º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Zoonose da Prefeitura de São Paulo, que é o antigo CCZ. Esse ciclo tradicionalmente é realizado na última quarta-feira do mês e hoje, dia 29, então nós estamos realizando a 7ª palestra do ciclo de 2021. A comissão organizadora desse evento é formada por mim e pelo professor Delson Natal, que é aposentado do Departamento de Epidemiologia, e pelos colegas da Divisão de Vigilância e Zoonose, o Gladson Costa, biólogo e analista em saúde, que vai nos ajudar na mediação desse evento, e pela bióloga Tatiane Costa Moreira, do DVZ também. Em nome, então, da comissão organizadora, gostaria de agradecer a Comissão de Cultura e Extensão Universitária, CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, a Divisão de Produção Digital e Tecnologia, da FSP. Antes de dar início às palestras de hoje, informamos que as próximas palestras do mês que vem, ela está marcada para o dia 20, não vai ficar, então nós antecipamos, do dia, acho que era 27 a 29 de outubro, nós antecipamos para o dia 20. Então, é a penúltima quarta-feira do mês e os temas ainda serão apresentados e definidos. Então, portanto, o mês que vem é dia 20/10. Outro aviso importante aos participantes que quiserem certificado dessas palestras, precisam solicitar no link que vai estar disponível na página do YouTube da faculdade durante o evento. Então, é só clicar lá, preencher a fichinha e solicitar, então, o certificado. Então, vou deixar bem claro, quem não solicitar, quem não preencher esse certificado, não vai receber o certificado digital por e-mail. Um aviso importante, as perguntas sobre as palestras, elas poderão ser feitas pelo chat, no YouTube, e no final das palestras, a gente vai responder as questões que serão feitas sobre o assunto. Bem, a primeira palestra de hoje será sobre a situação epidemiológica atual da raiva no estado de São Paulo, com a doutora Adriana Maria Lopes Vieira. Ela é médica veterinária do Centro de Vigilância e Controle da Raiva do Instituto Pasteur. E a segunda palestra será sobre vacinação de cães e gatos na cidade de São Paulo, com a doutora Tamara Leite Cortes, médica veterinária da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura de São Paulo. Então, é importante ressaltar que esses temas que vão ser abordados hoje, a vigilância e controle desses animais nas áreas urbanas, eles são de extrema importância, muito relevante do ponto de vista de saúde pública. Cada palestrante terá um tempo de 40 minutos para expor seu tema. Então, a doutora Adriana Maria Lopes Vieira, ela é médica veterinária, fazer um breve resumo do currículo, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, tem um mestrado em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada à Zoonose da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, tem especialização em Saúde Pública, especialização em Administração de Serviço de Saúde pelo Setor Público, foi gerente do Centro de Controle de Zoonose de Guarulhos, no Controle de Zoonose de São Paulo e do Centro de Controle de Zoonose de São Paulo, foi membro da Comissão Nacional de Saúde do Conselho Federal de Medicina Veterinária, responde pela presidência da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, tem experiências na área de epidemiologia, saúde coletiva, zoonose, manejo populacional de cães e gatos, com ênfase em saúde pública. Possui vários artigos publicados em revistas científicas e em anais de congresso. Doutora Adriana, em nome da comissão, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, participar do evento e desejamos aí uma boa palestra para você. Bom dia, eu agradeço à comissão organizadora pelo convite ao Instituto Pasteur. Então, para iniciar, antes de entrar na situação epidemiológica da raiva no estado de São Paulo, eu vou fazer um breve comentário do que é a raiva, Então, a raiva é uma doença infecciosa viral grave, causa encefalite progressiva aguda,
causada por vírus do gênero Lyssavirus, família Rhabdoviridae. Clinicamente, tem duas formas. A raiva furiosa, que é caracterizada por hiperatividade e alucinações, e a raiva paralítica, que é caracterizada por paralisia e coma. A letalidade é de aproximadamente 100% e acomete mamíferos, inclusive os humanos. Estima-se que a raiva causa em torno de 59 mil mortes humanas anualmente, está presente em mais de 150 países e 95% desses casos humanos acontecem na África e Ásia. Aproximadamente 99% dos casos são por transmissão canina. Então, a transmissão ocorre pelo contato com a saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordedura, mas também pode ser por arranhadura e lambedura. O período de incubação é variável, né, entre as espécies, pode acontecer de dias até anos, e a média no ser humano é de 45 dias, podendo ser mais curto quando são crianças. Esse período de incubação ele é relacionado à localização, à extensão e à profundidade do agravo, né, da mordedura ou da arranhadura, lambedura, da proximidade da porta de entrada, então do local onde ocorreu esse acidente, esse agravo, se ele é mais próximo dos troncos nervosos ou do cérebro, então acaba sendo mais rápido, e a concentração, dependendo da quantidade, né, da concentração de partículas virais inoculadas e da cepa. E a transmissibilidade, então, cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre 2 a 5 dias antes do aparecimento de sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença. Nos animais silvestres, não se sabe ao certo qual é o período de transmissibilidade, e nos morcegos, os morcegos podem albergar esse vírus por longo período sem sintomatologia aparente. Essas informações são todas do Ministério da Saúde. É uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano, ou seja, nesse ciclo cuja transmissão é por cão ou gato, e a eliminação é passível por meio dessas medidas eficientes de prevenção, como vacinação humana e animal, a disponibilização do soro antirrábico, a realização de bloqueios de foco, entre outras. Eu destaquei aqui a vacinação humana e animal e a disponibilização do soro, porque eu vou fazer um comentário posterior. Bom, então aqui é um gráfico dos casos de raiva humana, né, mortalidade de raiva humana no Brasil, então de 86 a 2021, e eu quero fazer um comentário aqui a respeito do atendimento antirrábico humano. Então, o Ministério da Saúde fez um estudo no período de 2009 a 2013 e concluiu em torno, assim, o levantamento foi feito que em torno a uma média de quase 592 mil atendimentos antirrábicos por ano no país, nesse período. E isso é um alto custo, porque além do custo do tratamento, né, da profilaxia pós-exposição, existem ainda os problemas relacionados às lesões, né, porque há lesões incapacitantes, lesões que causam mutilação, enfim, há uma série de problemas. No estado de São Paulo, nós tivemos em 2020 316 atendimentos pós-exposição. Em torno de 39%, né, quase 40%, foram submetidos à profilaxia com imunobiológicos. Esses acidentes, 80%, quase 82%, foram causados por cães, quase 13%, né, e meio por felinos, 1% de quirópteros. E desses casos, 70% eram passíveis de observação, esses animais. 16% não eram passíveis de observação e 13%, em torno de 13%, não tinha informação. Então, o SINAM, que é onde esses casos são notificados, é um sistema que tem alguns problemas, né? Então, algumas informações importantes, elas não são consideradas no registro dessas notificações, e isso interfere na vigilância da doença. Então, eu tinha feito aquele destaque da vacina e soro, porque quando a gente fala de raiva, a gente escuta muito essa situação.
Bom, as pessoas agredidas têm que ser encaminhadas para o serviço de saúde, e aí vão avaliar se é preciso a profilaxia pós-exposição ou não, mas pouco se escuta falar da prevenção de mordeduras, né, da prevenção desses agravos. Então, isso eu acho que é um tema muito importante agora para que a gente trabalhe na vigilância, né. Então, aqui é um infográfico da Organização Mundial da Saúde. Então, a proposta é não ter mais casos humanos até 2030, e o que é importante é o que eles falam: sem mordidas não há raiva, então sem esses agravos causados pelos animais não há raiva. Então, a ONU fixou 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, e existe uma agenda. Então, as ações até 2030, né, essa agenda de ação é até 2030, com 17 objetivos e 169 metas construídas. Então, eu vou destacar aqui que no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que é saúde e bem-estar, existe a meta de controle, né, de acabar com essas epidemias de doenças como a AIDS, a tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, combater a hepatite, as doenças transmitidas pela água e as outras doenças transmissíveis. Por isso é que a raiva também está com esse objetivo de 0 casos humanos até 2030. E aqui um outro infográfico da Organização Mundial da Saúde, que dentro do que eles comentam, então, do número de casos, né, então, mundialmente, 99% dos casos são causados por mordidas de cães, quais a quantidade de óbitos, eles colocam aqui que a prevenção da raiva é importante. Então, sem mordidas não há raiva, e aqui eles destacam a importância do aprendizado, né, de se entender como é que a linguagem corporal dos cães, para que a gente possa prevenir agressões. E aí, a Organização Pan-Americana de Saúde, em parceria com a Aliança Mundial e a WAP, que é o World Animal Protection, desenvolveram um material educativo para a prevenção de mordidas de cães, que eles chamam de 5 chaves. Então, são 5 orientações para que as mordidas possam ser prevenidas. Ontem foi o Dia Mundial contra a Raiva, né, dia 28 de setembro. Eu destaquei aqui uma publicação do ano passado, da OPAS. Então, o doutor Otorino Cosivi fez um comentário que no nosso continente, né, a incidência da raiva humana transmitida por cães foi reduzida em quase 98%. E essa conquista ele atribui à solidariedade entre os países, a troca de lições aprendidas, identificação e priorização de riscos, né? E o que eu acho extremamente importante também, o monitoramento e a vigilância epidemiológica em pessoas reservatórias. Porque a raiva, conforme ela vai entrando no controle, né, uma situação de controle, as pessoas começam a não se preocupar mais. Então, a raiva é uma doença negligenciada. E isso pode nos trazer problemas. A ideia é, não só porque nós estamos sob controle, nós devemos abandonar o monitoramento e a vigilância. E uma informação importante que eles também colocaram nessa publicação é que o México foi o primeiro país do mundo a receber a validação oficial da Organização Mundial de Saúde como um país livre da raiva humana transmitida por cães, isso em 2019. O lema deste ano é raiva, fatos, não medo. Então, também a informação é que nós temos a nossa incidência de raiva nas Américas reduziu em quase 98%, então nós tínhamos 300 casos notificados em 83 e tivemos 6 casos em 2021 nas Américas, e quase todos esses casos humanos foram causados principalmente por transmissão de animais silvestres, na maior parte morcegos hematófagos. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde acredita que nós estamos muito próximos de eliminar a raiva humana causada pela variante 1 e 2 no continente americano, né?
Então, voltando um pouco a essa questão da raiva, aqui no país, no Brasil, o vírus apresenta variantes antigênicas, então as variantes 1 e 2 são isoladas dos cães, a variante 3 de morcego hematófago dos modos rotundos, variante 4, morcego insetívoro, Tadarida brasiliensis, e a variante 6 de morcego insetívoro, Lasiurus cinereus. Nós temos ainda duas variantes, que é a do Cerdócio tus, que é cachorro do mato, e do Calitrix jacus, que é o sagui de tufos brancos. Então, eu vou dar uma ênfase aqui nas variantes 1 e 2, porque é essa a proposta de eliminação de casos de raiva humana pelas variantes 1 e 2. Então, o histórico dessa discussão aqui no Brasil, então, assim, em 83, foi criado o Programa Oficial de Eliminação da Raiva Humana Transmitida por Cães, nas Américas, né, pela OPAS, na área de saúde pública veterinária, e o objetivo, inicialmente, era eliminar a raiva das principais cidades da América Latina. Já em 92, foi ampliado esse objetivo, já com a inclusão de pequenos conglomerados e áreas rurais. Em 2012, o Ministério da Saúde inicia a discussão de estratégias para a certificação de áreas livres de raiva humana pelas variantes caninas no país, e os estados com potencial de declaração é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, e aí São Paulo foi incluído também. Em 2015, na reunião de diretores dos programas de raiva das Américas, a Redipra, a 15ª reunião foi realizada no Brasil e houve um estímulo à vigilância nos últimos locais onde havia raiva transmitida por cães, então foi criado um subgrupo para Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. Esse subgrupo é coordenado pela Panaftosa e Organização Andina de Saúde e Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Aqui, no estado de São Paulo, nós temos uma comissão permanente de controle de raiva, então, nesse momento em que eu estou falando, a comissão passou a discutir essa questão da declaração da área, de área livre de raiva humana pela variante canina aqui no estado. Atualmente, essa comissão é um comitê, com a participação de representantes da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, de universidades, de laboratórios, e há uma reunião bimestral para discussão da vigilância de raiva no estado. Bom, aí essa discussão dentro do Instituto Pasteur foi feita da seguinte maneira. Então, nós fizemos uma avaliação da vigilância da raiva canina e felina no estado de São Paulo, no período de 2013 a 2013, foi inclusive publicado como uma tese de doutorado da doutora Camila Marinelli. Fizemos um levantamento das ações realizadas e as dificuldades dos serviços de controle de zoonoses existentes no estado de São Paulo. Organizamos oficinas regionais em 2014 para discussão desses problemas e para levantamento de propostas para enfrentamento. Com relação à implementação da vigilância, nós realizamos capacitação para coleta e envio de amostras para vários municípios, capilarização da rede para o recebimento das amostras, isso com parceria do Instituto Adolfo Lutz, que tem várias regionais no estado, então eles recebem amostras para facilitar essa capilaridade. A qualificação do perfil de amostras, então, anteriormente existia uma pactuação com metas, com número de amostras a serem enviadas pelos municípios anualmente. Atualmente, nós não utilizamos meta, ainda tem municípios que perguntam sobre a meta, nós não temos metas, a nossa orientação é que sejam enviadas amostras com perfil, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Avaliação da rede laboratorial de raiva, então quais são os laboratórios parceiros hoje no estado, e nós criamos uma ficha para investigação de casos positivos de cães e gatos para padronizar essa investigação. Então, nós fizemos uma análise de 15 registros de casos de 2010 a 2018, e esses casos apresentaram quadros clínicos em que se destacavam sintomas da raiva paralítica, então paresia, paralisia, incoordenação motora, comportamento apático, debilidade e celorreia.
Então, isso para mostrar que os últimos casos de raiva canina e felina, nós não tivemos raiva furiosa ou aquela raiva com a hiperatividade. Bom, em 2018, nós fizemos uma capacitação demográfica, para caracterização demográfica de cães e gatos domiciliados. Então, nós, com a Universidade de São Paulo, Dr. Oswaldo Baqueiro, nós fizemos uma formação de multiplicadores, isso porque, para que a gente possa fazer um programa de forma efetiva e eficaz, nós precisamos ter uma ideia do número de animais que nós estamos lidando. Então, ou por estimativa, ou por censo, né, populacional, e nesse caso nós fizemos essa capacitação, formando multiplicadores, e a nossa intenção é que esse curso seja realizado para mais municípios e que a gente possa ter esse levantamento populacional de forma mais adequada. Bom, o Ministério da Saúde incluiu um campo para informação de dados de vacinação em campanhas, né, de vacinação antirrábica, no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. Então, isso ocorreu de 2012 a 2017. Então, a partir desse momento, dentro desse sistema, os municípios podiam informar o número de animais vacinados nas campanhas, apenas em campanhas. Então, como para nós é importante não só animais vacinados em campanha, o Instituto Pasteur criou instrumentos para avaliar a vacinação de cães e gatos em estratégias de rotina, e também criou um campo para que os municípios possam informar o número de animais vacinados em estabelecimentos particulares, para que a gente possa ter uma noção, porque nem todos os animais são levados para as campanhas, né? Muitos animais são vacinados quando os municípios têm a vacinação de rotina, e muitos animais são vacinados em estabelecimentos veterinários particulares. Então, a nossa intenção era ter uma ideia, né, de mencionar esse número de animais vacinados em todos esses locais. E aí, em 2017, o Ministério da Saúde envia um ofício para o Estado de São Paulo, questionando se o Estado de São Paulo tinha a intenção de se declarar como área livre de raiva humana transmitida pela variante canina. Então, e sendo assim, né, porque o Estado de São Paulo sendo declarado área controlada, também quais eram as perspectivas futuras para a suspensão das campanhas de vacinação antirrábicas caninas e felinas anuais no Estado de São Paulo. Bom, para que a gente pudesse declarar o Estado de São Paulo como área livre de raiva humana transmitida pela variante canina, nós criamos um grupo de trabalho com representantes de municípios, e municípios de porte pequeno, médio e grande, dos grupos de vigilância epidemiológica do Estado, de universidades e pessoas do próprio Instituto Pasteur. A ideia era estudar e avaliar os dados para propor estratégias de vigilância e também avaliar qual seria o impacto da declaração do Estado de São Paulo como área livre, né? Bom, então aqui só para a gente ter uma noção, como é que ocorre em locais que utilizam campanhas de vacinação para eliminação de raiva transmitida por cães, né, variantes caninas. Então, em momentos endêmicos, né, as campanhas de vacinação são implantadas, e isso durante alguns anos, aí o país entra numa situação de controle, eles começam a avaliar o número de mortes humanas por raiva. Então, a partir do momento que se atinge 0 mortes por raiva, começa a haver uma validação, depois entra na fase de eliminação e a fase de manutenção. Então, com base nessas informações e outras que eu vou citar agora, nós fomos criando essa análise para avaliar a situação do Estado. Então, atualmente, a situação epidemiológica do Estado, nós tivemos o último caso de raiva humana pela variante canina em 1997. Em 2018, nós tivemos um caso de raiva humana, mas foi por variante de morcego. E o último caso de raiva animal foi em 1998, pela variante canina. A Organização Pan-Americana de Saúde, em 2013, fez uma pesquisa e definiu 5 áreas quanto à epidemiologia da raiva. O Estado de São Paulo, naquele momento, já foi incluído
No grupo 1, considerado área livre de raiva pela variante canina por mais de 10 anos. Então, o estado já é considerado área livre de raiva pela variante canina. Então, nessa situação, o estado de São Paulo não se enquadra nos critérios de prioridade de acordo com o risco epidemiológico definido pelo Ministério da Saúde. Isso porque quando há desabastecimento de vacina antirrábica canina, né, para cães e gatos, o estado de São Paulo não é considerado prioritário. Então, a vacina vem para o estado de São Paulo quando há um abastecimento regularizado. Aqui, o gráfico que mostra os nossos casos de raiva humana, de acordo com a espécie transmissora. Então, como eu tinha dito, em 97 foi o último caso por variante canina. Em 2001, nós tivemos um caso humano transmitido por gato, mas a variante já era variante de morcego, e em 2018 também foi por variante de morcego. Então, aqui a distribuição geográfica desses casos, e aqui a distribuição geográfica dos casos de raiva canina no estado de São Paulo de 2002 a 2020, destacando que em 2020 e 2021 nós não tivemos casos de raiva em cães e gatos. Todos esses casos de 2002 a 2020, que estão aqui destacados, foram por variante de morcego, não foram por variante canina. E dos gatos, nesse mesmo período, nós também não tivemos casos positivos de 2020 em 2020 e 2021, e também todos esses casos que estão aqui destacados foram por variante de morcego. Com relação aos casos de raiva de cães, gatos e morcegos, de 94 a setembro de 2019, foi essa representação gráfica, e em 2020 nós tivemos 113 morcegos positivos, sendo 5 hematófagos. Em 2021, até 10 de agosto, nós tivemos 61 morcegos, sendo 2 hematófagos. Então, diante disso, aqui eu vou colocar as ações programáticas propostas pelo Estado de São Paulo, né, pelo Instituto Pasteur, na verdade, pelo grupo técnico que foi formado. Então, a vigilância e monitoramento, com relação à vigilância e monitoramento da circulação do vírus rábico em cães e gatos, como eu falei, nós não temos mais o envio de amostras por meta. Então, hoje, as amostras que têm que ser enviadas têm que ser provenientes de cães ou gatos com sinais ou sintomas neurológicos que foram a óbito ou submetidos à eutanásia, cães e gatos que morreram no período de observação de 10 dias após a agressão, cães e gatos que foram encontrados mortos por atropelamento ou encontrados mortos sem uma causa definida, cães e gatos suspeitos de raiva que venham de clínicas particulares, faculdades ou outros estabelecimentos médico-veterinários que evoluíram a óbito ou que foram submetidos à eutanásia. Então, esse é o perfil de amostra que nós precisamos fazer a vigilância, né, o diagnóstico e monitoramento. Com relação a morcegos e outros animais silvestres, então, os morcegos que forem encontrados em situações não habituais para a espécie, né, então, animais que sejam pousados em horário e local não habituais, que estejam voando durante o dia, que adentram alguma habitação, ou que tenham mantido contato com pessoas dos outros animais, eles devem ser submetidos à eutanásia e enviados inteiros para o laboratório de diagnóstico de raiva. E aqui eu destaco, não é recomendada a busca ativa de outros morcegos em colônias. Tem gente que, quando acha um morcego positivo, quer recolher a colônia inteira e enviar para laboratório. E a questão do animal ser submetido à eutanásia é porque nem todo município consegue enviar o animal rapidamente para o laboratório. Então, esse animal acaba sendo mantido vivo e isso é um grande sofrimento para ele. Então, a partir do momento que esse animal entrou no serviço de controle de zoonose, ele deve ser submetido à eutanásia e, assim que possível, enviado para diagnóstico laboratorial. Com relação aos outros mamíferos silvestres, que tenham animais que sejam encontrados mortos ou atropelados, né, animais que foram a óbito também, ou submetidos à eutanásia, mesmo sem sinais neurológicos, esses animais silvestres devem ser encaminhados para diagnóstico. Então, animais mortos ou atropelados podem ser indícios de alguma alteração. Então, eles são passíveis de envio para diagnóstico.
Com relação aos animais de produção, isso é responsabilidade, a vigilância da raiva é responsabilidade da Secretaria de Agricultura do Estado. Então, os municípios devem fazer parceria e cooperação com a Secretaria de Agricultura para esse fim. O Instituto Pasteur trabalha com a vigilância de raiva canina, felina e de morcegos em área urbana. Quando é encontrado um morcego positivo para a raiva, a orientação é que se faça ações casa a casa de educação em saúde na área onde esse animal foi encontrado. A investigação de possíveis contactantes animais ou humanos. Se houver contactantes humanos, essas pessoas devem ser encaminhadas para o serviço de saúde e avaliar o histórico vacinal de cães e gatos contactantes. Isso são orientações do Guia de Vigilância em Saúde. Não é recomendado o bloqueio vacinal de cães e gatos, nem a busca ativa de outros morcegos, né, de colônias, para envio ao laboratório diante de um caso positivo de raiva em morcegos. Essa é uma orientação do Guia de Vigilância. Muitos municípios acham que, por encontrar um morcego positivo, precisam fazer o bloqueio vacinal. Então, nesse caso, não é a orientação, não é a recomendação. Quando é que tem que ser feito o bloqueio de foco em caso de raivas? Né? Quais são as situações? São os casos positivos de cães e gatos. Então, nesse caso, se realiza o bloqueio de foco, fazendo a investigação epidemiológica no local onde foi encontrado o cão ou gato positivo, avaliar o deslocamento desse animal raivoso e se houve contactantes humanos e animais, encaminhar os humanos para contactantes para o serviço de saúde, realizar atividades educativas nessa região de abrangência desse bloqueio de foco e realizar vacinação sistemática casa a casa dos cães e gatos encontrados nessa área delimitada. Bom, com relação aos cães e gatos contactantes de morcego, isso é uma área, uma estratégia importantíssima dentro do nosso programa, já que atualmente os casos que nós temos são por variante de morcego. Então, todos os animais, os municípios têm que ter esse canal aberto para que haja a notificação de cães e gatos contactantes de morcego. Então, as ações que têm que ser desenvolvidas é a vigilância sistemática de cães e gatos contactantes de morcego e seguir os protocolos de atendimento, vacinação e acompanhamento desses animais expostos, segundo a nota técnica 19 de 2012 do Ministério da Saúde. Então, quando há casos em animais de produção, também não há recomendação para realizar a vacinação de cães e gatos como bloqueio. Né? Essas medidas não se mostraram impactantes para o controle da raiva nessas espécies, porque nelas a sintomatologia, em geral, não é agressão a seres humanos. Então, também municípios que têm casos de raiva em animais de produção, geralmente têm medo e querem realizar esse bloqueio de foco, não é o caso. Bom, agora eu vou entrar no assunto de campanhas anuais, campanhas de vacinação. Então, os objetivos das campanhas de vacinação, o objetivo é estabelecer, em curto espaço de tempo, uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão da raiva na população canina de uma comunidade e o comprometimento das populações felinas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, quando existem elevados percentuais de cães vacinados durante uma série de anos, atinge-se o controle da raiva, que é o caso do estado de São Paulo. Nós já estamos sob controle e realizamos campanha durante muitos anos. Aquele estudo da OPAS que eu comentei classificou o estado de São Paulo como área livre de raiva pela variante canina por mais de 10 anos, e o Ministério da Saúde recomenda que para áreas onde circulem apenas as variantes virais de morcego, a vacinação deve ser realizada apenas em bloqueio, sempre que houver cães e gatos diagnosticados com raiva. Então, não há orientação para que seja realizada a campanha de vacinação em áreas onde só circulem as variantes de morcego. A situação epidemiológica do estado, que eu comentei há um pouco atrás, né, nós não temos a variante 2 há mais de 20 anos. Os casos de raiva em cães e gatos que nós temos são esporádicos, e a sintomatologia clínica que nós falamos é de raiva paralítica. A campanha anual de vacinação de cães e gatos, então, deve ser entendida como uma atividade de emergência para áreas endêmicas e epidêmicas, não é o caso do estado de São Paulo.
As campanhas têm uma logística complexa e altos custos, então a gente precisa ter recursos humanos capacitados para o manejo de cães e gatos, eles têm que estar imunizados contra a raiva, e isso tem que ter uma avaliação sorológica pelo menos uma vez por ano. A rede de frio tem que ser efetiva, existem muitas perdas de dose de vacinas, os locais de vacinação têm que ser acessíveis à população e aos seus animais, a quantidade de eventos adversos temporalmente associados à vacinação tem que ser atendidos, a divulgação, acidentes. Então, assim, é um custo alto, né, para realizar uma campanha de vacinação. Nós também utilizamos as informações que os estados da região sul do Brasil não realizam campanhas desde 95 e eles também não têm a variante 2 circulante. Então, dessa forma, nós concluímos que aqui no estado de São Paulo não mais se justifica a realização de campanhas. No entanto, nós não estamos dizendo que não devem ser vacinados os cães e gatos. Eles devem ser vacinados, mas como uma medida individual, não como campanhas. Então, para isso, a gente tem orientado os municípios a realizarem vacinação de forma rotineira, então, estabelecendo estratégias para manutenção, a oferta e o acesso permanente ao imunobiológico de forma gratuita para que a população possa levar seus animais e que os municípios tenham pelo menos um local de vacinação de rotina. Bom, outros pontos importantes do programa é a integração das áreas afins, então há que se integrar agricultura, meio ambiente, limpeza urbana, assistência médica, estabelecimentos médicos veterinários, em especial clínicas, consultórios e hospitais, as áreas de defesa e saúde animal, áreas de bem-estar animal, enfim, várias. A ideia é que sejam envolvidos aqui, eu vou fazer um destaque principalmente para os clínicos. Hoje é importantíssimo que os clínicos estejam engajados juntamente com o setor público para suspeita, né, para avaliação de casos com sintomas neurológicos de cães e gatos, quando os animais vão a óbito, trabalhar de forma que esse material possa ser colhido e enviado para o laboratório. Então, hoje, e vacinação também, a vacinação antirrábica no setor público, o setor privado. Então, os municípios têm, isso é um trabalho que nós temos estimulado muito, que os municípios façam essa parceria com o setor, com os serviços médicos veterinários particulares. Sem dúvida, as atividades de informação, educação, comunicação, que estimulem a propriedade, posse e guarda responsáveis, estimulando as pessoas a manterem a vacinação de seus animais, ou nos postos de rotina dos serviços públicos ou particular, e aquela questão que é importantíssima da compreensão do comportamento dos animais para prevenir agressões. Então, um pilar importantíssimo do programa é trabalhar a vigilância das agressões, é tentar entender qual é o perfil desses animais que mordem, por que mordem, onde mordem, para que a gente possa definir estratégias para redução dos agravos causados por cães e gatos. Bom, diante desse estudo, então, o grupo apresentou no Grupo Técnico de Vigilância em Saúde, que é um grupo bipartite, né, Estado e COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, em outubro de 2019, então, nós apresentamos essa proposta de trabalho e solicitamos o encaminhamento bipartite para a declaração do Estado de São Paulo como área livre de raiva humana pelas variantes caninas e essa definição das estratégias de vacinação, deixando de realizar campanhas. No entanto, como isso foi em outubro de 2019 e 2020, nós entramos na pandemia de Covid, nós não pudemos dar prosseguimento, porque nós temos como prioridade a Covid. Então, nós estamos aguardando um momento de maior calmaria para que a gente possa dar continuidade nessa declaração de área livre. O Ministério da Saúde já tinha marcado uma reunião com o Estado de São Paulo em março de 2020, que foi suspensa por conta da Covid, então nós estamos nesse momento. Mas, por conta para que a gente pudesse evitar a aglomeração de pessoas para vacinação, então, em 2020,
houve uma deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo e a campanha de vacinação, as campanhas foram suspensas em 2020, e como nós tivemos a persistência da crise sanitária imposta pela Covid em 2021, nós suspendemos também as campanhas no Estado de São Paulo neste ano. Então, eu quero deixar claro que não falta vacina no Estado de São Paulo. Muitas pessoas acham que nós não estamos realizando campanhas por falta de vacina. Nós temos vacinas. Vacinas estão sendo disponibilizadas para os municípios para vacinação em estratégias de rotina, para cães e gatos contactantes de morcego e bloqueio se houver casos. Nós não tivemos, como eu disse, em 2020 e 2021, não tivemos casos de cães e gatos positivos. Então, a vacinação está mantida, não em estratégia de campanha. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço muito a atenção e a oportunidade e fico à disposição para as informações que vocês precisem aí posteriormente. Obrigado, doutora Adriana, pela excelente exposição. Então, agora dando sequência, a próxima palestra é vacinação de cães e gatos na cidade de São Paulo, com a doutora Tamara Leite Cortes. A doutora Tamara, ela é médica veterinária, possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, possui residência em Medicina Veterinária e mestrado no Departamento de Higiene Veterinária e Saúde Pública pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Escola Paulista de Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Possui especialização em Saúde Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, atuou junto à equipe de controle de zoonose, atual vigilância ambiental da Prefeitura de Botucatu, foi consultora da Unesco, atualmente é analista em saúde médica veterinária da Divisão Vigilância de Zoonose, DVZ, da Prefeitura Municipal de São Paulo, tem experiência em doenças transmissíveis, com ênfase na vigilância e controle de zoonose e doenças transmitidas por vetores, foi professor de graduação no curso de Biomedicina e Medicina Veterinária no Centro Universitário da Faculdade Metropolitanas Unidas, o FMU, e possui artigos em revistas científicas e também artigos publicados em anais de congresso. Doutora Tamara, em nome da comissão organizadora, a gente agradece por ter aceito o convite e participar mais uma vez do evento. Então, desejamos uma boa palestra. Obrigada, professor Paulo, bom dia. Eu que agradeço o convite, com certeza. Bom dia a todos, então. Vou falar um pouquinho sobre a vigilância da raiva em cães e gatos aqui na cidade de São Paulo. Lembrando que ontem foi o Dia Mundial da Raiva, então que é bastante importante que a gente retome esse tema, porque ainda que a gente esteja aí, nessa condição aqui no estado de São Paulo, do controle da raiva canina, ainda é uma doença muito importante e que a gente não pode baixar a guarda nunca. Então, a Adriana já falou um pouquinho sobre o que é a raiva, e aí eu vou chamar só atenção para esses pontos principais. Como zoonose, ela acomete todos os mamíferos, incluindo o homem. Então, a gente tem que ter uma atenção aí. Ela vai estar, o vírus rábico vai estar presente na saliva desses indivíduos infectados. Então, é muito importante realmente que a gente evite as mordeduras e as lambeduras de pele íntegra, as arranhaduras quando a gente tiver o vírus aí nas unhas dos animais. E lembrando que ela é uma doença praticamente letal, gente? Porque, assim, uma doença que a gente tem registros do século 23 a.C., a gente está no século 21 depois de Cristo, ainda morre muita gente ao redor do mundo. E os casos, apesar de existir aí um tratamento pós-início de sintomatologia clínica, os casos onde esses indivíduos eles sobrevivem são raros, e quando esses indivíduos sobrevivem, normalmente tem sequelas importantes. Então, a gente praticamente considera ainda a raiva 100% letal e precisa ter muita atenção. É uma doença com que a gente nunca vai poder brincar, porque bobeou, não vai ter chance, ela mata mesmo. O ciclo de transmissão da raiva, então, a gente tem diversos indivíduos envolvidos nessa transmissão, mais comumente cães e gatos envolvidos no ciclo de transmissão nas áreas urbanas, animais de produção nas áreas rurais.
animais silvestres e o próprio ciclo aéreo, né, hoje apresenta uma importância muito grande, e aqui todos os animais compartilhando a doença. Geralmente acomete os animais mais jovens, mas, por exemplo, o gato de 2011 aqui da cidade de São Paulo, ele era um animal velho, de cerca de 10 anos. Então, normalmente os animais mais jovens, porque normalmente eles não são vacinados. E aí eu tomei a liberdade, né? A gente vê bastante que a gente tem a manifestação clínica da raiva, como raiva furiosa e a raiva paralítica. E aí eu fui resgatar lá nos meus livros antigos, se eu não me engano, no Correio Correia de 1982, ele já traz 2 apresentações da raiva que a gente normalmente não fala muito, que hoje a gente começa a perceber um pouquinho melhor. Então ele chamava lá de raiva muda e de raiva atípica, que é quando esse vírus rábico ele vai apresentar sinais clínicos que não são exclusivamente furiosos ou exclusivamente paralíticos. Raiva muda, né, com a morte súbita, que foi como aconteceu o gato de 2011 aqui na capital. Então, que a gente tem realmente que ter muita atenção aos sinais clássicos e que a gente espera da raiva, mas a gente não pode esquecer que animais que morrem sem causa conhecida ou qualquer padrão de sinal neurológico, ainda que não seja característico, ou que seja muito característico de uma sinomose, por exemplo, a gente precisa sempre desconfiar e, se possível, encaminhar esses animais mortos para diagnóstico laboratorial. De acordo com o ciclo, a gente vai ter as variantes acontecendo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, no Brasil, um mapa do Brasil com a variante 1 de cão, variante 2 de cães, esses mapas são de 2010 a 2020. Então, aqui os mapas do Brasil, das variantes rábicas de 2010 a 2011, e a gente vai ter, então, no país, várias variantes acontecendo, né? Variante 1 de cão, variante 2 de cão, variante 2 do cerdócio, variante 3 de morcegos hematófagos, e elas estão aí, né, acontecendo em regiões distintas do país. E aqui a gente pode ver o nosso estado, onde a gente tem que ter especial atenção a essas variantes de morcego, como a Adriana já falou pra gente. Então vamos lá, que agora, então ele não vai passar o videozinho para vocês. Bom, então vamos lá, gente, vamos, né, os problemas que a gente tem com a tecnologia, que ajuda tantas vezes, às vezes bagunça. Então vamos lá, aqui no município de São Paulo, então a raiva, a gente já tem uma condição da raiva canina controlada. Os nossos últimos casos, né, de variante 1 e 2, que são essa variante canina, aconteceram em 1981 em humano, em 1983 em caninos, e de lá para cá, então, a gente consegue ter uma condição epidemiológica mais tranquila. Bem nessa lógica que a Adriana comentou, de que a gente precisa repensar a importância de manter cobertura vacinal no município, mas não obrigatoriamente de executar as campanhas, exatamente pelo alto custo e o desgaste da própria equipe na execução dessa atividade, já que a nossa condição epidemiológica traz para a gente algum conforto. E aí a gente tem a variante de quirópteros circulando no município, a gente tem uma média aí de 4 casos em quirópteros por ano, e em 2011 a gente teve, então, um gato com raiva. Ele teve morte súbita, como eu falei para vocês, ele tinha mais ou menos 10 anos, sem histórico de vacinação. E esse animal, ele só foi captado porque ele teve a suspeita de envenenamento, foi encaminhado para diagnóstico toxicológico, e aí, como é padrão da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, esse animal também foi submetido ao diagnóstico de raiva, e aí deu raiva. Então, olha a importância da gente ter atenção a todos os casos, não só aqueles que, de fato, a gente vê aquela manifestação clínica clássica. E aí, para a gente, o que é bem importante destacar? É que, se a gente já tem esse controle da raiva canina, variante 1 e 2,
Na nosso município, a nossa condição epidemiológica exige, então, que a gente tenha uma especial atenção para essas variantes de quiróptero, porque os morcegos não hematófagos, e aqui no município, a gente, por enquanto, só encontra raiva nos morcegos não hematófagos, né? Os hematófagos, a gente não tem hematófagos positivos. Essa doença circulando nessa população, então faz com que seja possível a transmissão da raiva para animais e para cães e para humanos. E aqui é um videozinho que vocês podem achar no YouTube, é do forgifts.com, que é um gato, passa um morcego voando, esse gato salta e pega esse morcego no ar. Daí a importância da gente também ter uma atenção para os felinos, porque eles são excelentes caçadores. No momento que eu tenho mais atenção à população de quirópteros, eu preciso lembrar que felinos são excelentes caçadores. E aí a importância da gente ter cuidado aí com os nossos felinos. O programa de vigilância e controle, então, do município de São Paulo, ele, na verdade, é bastante similar ao do estado, onde a gente vai ter a parte da vigilância, vigilância das agressões, vigilância laboratorial, a vigilância dos quirópteros, e aqui na cidade a gente tem um atendimento de demanda passiva, esses animais chegam, né, quando caídos ou voando em condições não convencionais, a população liga no telefone 156 ou entra no site e a gente vai buscar esses animais na casa. Por vezes as pessoas ligam porque quirópteros estão voando nas árvores, e aí a equipe orienta sobre o comportamento dessas espécies. E a vigilância dos animais silvestres, a importância da gente ter cuidado e, quando ocorre a agressão, buscar atendimento médico e, de sim, encaminhar para diagnóstico laboratorial animais silvestres que venham a óbito. Aqui no município a gente tem um termo de cooperação, né, uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, também, quando esses animais são encontrados mortos em parques e áreas verdes, a gente recebe material para diagnóstico de raiva. Então, a gente não pode esquecer de nenhuma dessas etapas, senão a gente corre o risco de ter casos humanos de raiva. Outros pontos do nosso programa: vacinação de cães e gatos, atendimento dos indivíduos expostos ao risco de ter tido contato com a raiva, a investigação dos casos suspeitos, o bloqueio de foco, né, no caso dos animais positivos, e ações de educação em saúde. Para a vigilância da raiva, então, pensar na vigilância das agressões. Obrigatoriamente, isso tem que ser um mantra para a gente. Ocorreu uma agressão por cão e gato, esse animal tem que ser observado por 10 dias. Pode ser no local onde ele está, com restrição de acesso das pessoas a esse animal, com vida quase normal, né? Alimentação normal, água normal, mas evitar que todo mundo fique manipulando esse animal durante esse período de 10 dias. Lembrando que essa observação por 10 dias, ela é exclusiva para cães e gatos. A gente não faz observação de 10 dias para outras espécies agressoras. E que a gente começa a contar essa observação da data da agressão. Então, teve uma mordedura, uma arranhadura ou uma lambedura de feridas ou mucosas, naquele dia a gente vai contar 10. Eu brinco com o pessoal que aparece aqui. Seu cachorro te mordeu ou te arranhou, seu gato te arranhou, brincando, não tem problema, bota um papel na porta da geladeira com o dia dessa mordida ou desse arranhão. Se 10 dias depois esse animal estiver bem, perfeito, joga o papel no lixo. Se nesse período de 10 dias esse animal apresentar qualquer alteração de comportamento, entre em contato com o sistema de vigilância, porque pode ser raiva. Fundamental que a gente faça a higienização das mordidas e dos arranhões com água e sabão. Então, uma lavagem bem criteriosa desse ferimento, debaixo de água corrente, com escova ou uma bucha com sabão, e esfregar o ferimento por 10 segundos. Eu brinco que dói mais a lavagem do que a mordida. Mas isso é importante, a gente vai eliminando ali, se tiver vírus, a gente faz uma remoção mecânica desse vírus naquele local. Então, diminui a chance, né, desses vírus terem contato com o sistema nervoso central. Além disso,
O sabão também vai ajudar ali na quebra dos envelopes, dos agentes. Então, fundamental lavar com água e sabão. Muitas vezes a gente no serviço presencia uma agressão, então numa vacinação de rotina, o cão agride ou o vacinador ou o responsável por ele, e a gente acaba negligenciando essa etapa, mas é fundamental que a gente faça a higienização das mordidas ou dos arranhões. E é naquele momento, porque é o momento que a gente tem a maior condição de agir. Passado isso, buscar o atendimento médico, mas aí a gente, né, já vai entrar, porque o programa da raiva ele vai se misturando todo o tempo, a gente já entra nas questões humanas, né, sempre que tem agressão por qualquer espécie animal, procurar atendimento médico, ainda que essa agressão seja uma agressão leve. E fundamental, como muito bem colocou a Adriana, a prevenção dos agravos. A gente precisa melhorar a forma de agir em relação à prevenção dos agravos. Se a gente consegue perceber potenciais riscos naquela relação humano-animal, ou em decorrência da condição ambiental que aquele animal é mantido, restrição de espaço, uma condição com excesso de estresse, que esse animal pode estar mais propenso a agredir as pessoas, a gente é nosso papel, né, como vigilância, como médico veterinário, como agente de saúde, como agente de endemias, ou até como vizinho, né, chamar a atenção desse responsável pelo cão ou pelo gato, de que é fundamental evitar essas agressões. E hoje é cada dia mais normal ou mais comum as pessoas acharem que cães e gatos mordem mesmo. Ah, não, puxa, fui sentar no sofá, meu cão me mordeu. Ah, é assim mesmo, ele é temperamental. É importante que a gente não permita que esse tipo de coisa aconteça e que a gente busque o apoio de um profissional para orientar esse convívio mais saudável dentro do próprio domicílio, né, e fora de casa. Então, nem preciso dizer. Sempre tomar muito cuidado para manipular animais, não tocar animais desconhecidos, evitar contato com animais silvestres, não alimentar animais na via pública, para evitar exatamente que as agressões ocorram. Investigar todo e qualquer caso suspeito, qualquer suspeita é importante, a gente não pode achar que pode não ser raiva. Ah, a gente quase não tem raiva por aqui, ou como eu escuto de vez em quando, ah não, a gente não tem mais raiva aqui na cidade. A gente tem, gente, a gente só não tem cães e gatos com raiva na cidade. Ou não tem de uma forma muito comum, pode não estar chegando até o sistema, né? Mas a gente tem as variantes de quirópteros circulantes. Então, diante de um caso suspeito, sempre a gente desencadeia uma investigação. Tem muita atenção em investigar qualquer contato humano ou animal com quirópteros. Então, encontrou um morcego na casa e o munícipe até, às vezes, coitado, se arrepende de ligar para a gente, né? A gente vai lá, pergunta do morcego para confirmar a ficha. Aí já pergunta, oi, alguém encostou nesse morcego, algum animal, tem animal na casa, onde o morcego estava, onde estavam os animais, como é que vocês pegaram, não pegaram, o que faz? Aí a equipe vai lá, recolher esse animal, já dá mais uma perguntadinha, ah, alguém encostou no morcego, não encostou, tem animal, não tem animal? Aí volta para cá, e essa ficha chega lá na vigilância. Aí a gente liga de novo. Ah, então, tudo bem, dona Maria, e aí? Esse morcego, onde ele estava, como estava? Alguém encostou no morcego, tem animal, não tem animal, encostou no animal. Então, por que a gente insiste tanto, gente? Porque, por vezes, as pessoas vão se esquecendo. Então, numa primeira vez que a gente pergunta, elas não lembram se elas encostaram ou não nesse morcego, ou se um animal podia estar solto naquele mesmo ambiente. E aí, conforme a gente vai insistindo, conversando com essa pessoa, ela pode se lembrar. E todos os contatos, eles são muito importantes. No caso dos humanos, a gente encaminha direto para atendimento médico, então é o médico que vai avaliar esse contato e prescrever o protocolo adequado. E no caso dos animais que têm contato com morcegos, a gente vai observar esses cães e gatos por 180 dias. Então, a gente refaz essa vacinação e observa esses animais por 180 dias. São 6 meses, é bastante tempo, a gente tem que ter uma atenção, tem que acompanhar esses casos. Mas é fundamental para que a gente, né, evite a transmissão da doença aqui na cidade. O guia de vigilância traz para a gente, né, que diante de adentramento de morcegos nos imóveis é fundamental a gente avaliar esse risco à exposição.
Sempre orientar as pessoas que nunca matem morcegos, eles são fundamentais e ecologicamente importantes. Eles são tão importantes quanto as aves que a gente tem durante o dia, ou outros animais que a gente tem durante o dia. A gente tem os morcegos ocupando aí um nicho importante durante a noite. Então, a gente não pode matar, não pode encostar. Então, encontrei um morcego caído, está no meio da minha sala. O que eu vou fazer? Se eu precisar, sempre proteger as mãos. Se eu precisar encostar de verdade, sempre proteger as mãos, mas preferencialmente não pegar com as mãos. Joga um pano ou uma caixinha em cima dele, esse morcego já não vai se mexer. Aqui na cidade de São Paulo, liga no telefone 156 ou entra no site e faz um chamado. Preciso tirar o morcego de onde está. Pega uma pazinha de lixo, uma vassoura, coloca ele com cuidado, sem encostar. É tentar manipular da melhor forma que você conseguir, sempre protegendo todas as pessoas e todos os animais da casa. E aí, cachorro e gato são bastante curiosos, né? Então, normalmente a gente vê que tem um morcego caído, porque os nossos animais estão ali cheirando. Então, olha a importância da gente manter esses animais vacinados. Os morcegos, hematófagos ou não, toda vez que eles estiverem em local não habitual, voando durante o dia, pousado em local claro, a gente vai ter que ter especial atenção. Não é só o vírus rábico que causa adoecimento de morcegos, mas ele com certeza é o mais importante e ele é, como eu falei lá no início, 100% letal. Então, ou quase 100% letal. A gente não pode brincar. A gente sempre tem que identificar esses animais e aí encaminhar ao serviço de saúde. Aqui, então, como eu falei para vocês, a gente pode coletar esses animais nos domicílios, quando eles estão caídos, ou realizar as orientações por telefone. Esses animais trazidos para cá, eles são identificados, então a gente sabe quem são as espécies que estão ocorrendo, que estão caindo, né, ou tendo que ser retiradas de imóveis, e quais delas têm o vírus rábico. Nunca tocar nesses animais e pode acionar a gente, que a gente vai lá. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu brinco que se cair um morcego lá, se aparecer um morcego para a sua ceia de Natal, joga um pano em cima, chama a equipe e oferece uns biscoitos para os meninos, né? Porque a gente vai estar aqui para atender o chamado mesmo no Natal. Então, aqui um morcego capturado numa rede. A gente tem um trabalho importante também em parques e áreas onde tem espoliação de humanos. A gente pode montar rede para capturar esses animais. Eles são capturados, identificados e soltos, né? Nesses casos, eles não são... Porque é só para verificar quais espécies estão ocorrendo. Aí, se a gente encontra hematófagos, a gente pode fazer o controle. Mas, se não, não. Exatamente porque a gente tem uma parceria com a agricultura, como muito bem colocou a Adriana, de que aqui no município de São Paulo a gente tem alguma atuação aí nessa questão de controle de hematófagos quando é necessário ou quando eles são identificados. Então, aqui a equipe montando a rede. Aqui, ó, captura de quirópteros em vão de dilatação, esses animais adentrando. E olha aqui o que eu falei dos morcegos pousados em áreas não habituais. Esse pontinho marrom aqui, na verdade, é um morcegão. Então, ficou bem fácil de ver, ele não podia estar por aí. Aqui na cidade de São Paulo, aqui, ó, não falei para vocês, né? Então, olha aqui, de 2013 a 2020, o número de quirópteros identificados aqui pelo nosso serviço, tanto da cidade de São Paulo quanto de outros municípios. E aqui os animais positivos para raiva na cidade de São Paulo. Então, ó, 2020 e 2019, a gente teve, ó, 2019, 8 quirópteros, morcegos não hematófagos com raiva, 2020, 7. E aí, a gente vai ter que ter todo mundo não, né? Uma parte da população leiga acredita que só o morcego hematófago transmite a raiva, mas, na verdade, aqui no município, todos esses morcegos positivos, eles são não hematófagos. Importância, então, de qualquer morcego caído ser encaminhado para diagnóstico. A gente tem morcegos hematófagos aqui na cidade de São Paulo. Esse aqui é um Desmodos rotundos, que é esse morcego hematófago que é passível de controle. Aqui a equipe avaliando a área, né, nos montes de oração. Então, as pessoas adentram a área de mata bem fechada, abrem essas clareiras
e rezam, passam a noite toda rezando. E aí, como elas ficam bem quietinhas, com algumas partes do corpo expostas, esses morcegos vão lá e dão uma mordidinha e se alimentam dessas pessoas, que mal percebem que aquele animal está lá. Então, atenção que a gente tem que ter também de que, se informado de espoliação, né, de morcegos hematófagos se alimentando em seres humanos, obrigatoriamente e imediatamente encaminhar essas pessoas para atendimento médico. Aqui, né, um mapinha da nossa cidade com os morcegos, com os casos positivos de raiva, de 88 a 2019. E olha, só para vocês terem ideia, tá pequenininho, né, mas só para vocês terem ideia, o número de chamados de que a gente já recebeu de morcegos em situação anormal nesse primeiro semestre de 2021. E aí esses pontinhos vermelhos, aqui e aqui, são os casos positivos que a gente teve esse ano. Reforçar aquilo que a Adriana falou, que a gente não realiza bloqueio vacinal de cães e gatos quando a gente tem um foco de raiva de quirópteros, da mesma forma que a gente não faz captura de colônia de outros morcegos, quando a gente tem um positivo. E aí, qual é a nossa conduta? Se esse animal não for previamente vacinado, a gente vai aplicar 3 doses no dia 0, 7 e 30. Se esse animal já for previamente vacinado, e o que é esse previamente vacinado, gente? Se esse animal tem uma vacinação anterior comprovada, ela não precisa ser daquele ano, ela não precisa ser do ano anterior. Se ele já tem alguma vacina contra a raiva dada e que a gente possa comprovar, né? Nesse caso, obrigatoriamente a gente pede para que o responsável pelos animais levantem ou busquem essas carteirinhas de vacinação. Se eu não tiver a carteirinha para provar que esse animal é vacinado, eu vou considerar ele como não vacinado. Se esse animal tiver uma vacinação prévia, não importa quando ele foi vacinado, aí a gente vai aplicar então 2 doses, 2 doses de vacina. Uma no dia 0, uma no dia 30. E esse é um animal, é uma família que a gente vai obrigatoriamente acompanhar por 180 dias. Então vai ligando periodicamente. Na dúvida da informação fornecida por telefone, a gente passa nessa casa, faz uma visita domiciliar, a gente pede que essa pessoa leve o animal nas datas corretas para essa reexposição, né, ou para essa vacinação contra a raiva. A pessoa não foi buscar o serviço para vacinar. Esse é um caso importante, a gente não pode deixar de vacinar esse animal. Nesses casos, então, a gente vai até esse domicílio para realizar a vacinação. Então, é fundamental que a gente tenha todos esses cuidados no caso de cães e gatos contactantes com morcegos. E caso de morcego positivo, a gente não vai fazer o bloqueio, mas pode sim realizar, e a gente faz isso aqui no município de São Paulo, né, um trabalho casa a casa para fazer uma orientação a essa população do entorno e chamar atenção para caso haja encontro de novos morcegos caídos, e fazer uma busca ativa de contactantes. Então, de fato, entender se mais gente pode ter tido contato com aquele quiróptero positivo, ou se outros morcegos foram encontrados e jogados no lixo. Por vezes a gente pergunta, especialmente em áreas que é mais comum a presença de morcegos, esses animais, as pessoas encontram, recolhem, jogam no lixo e vida que segue, elas nem percebem que elas precisam acionar o sistema de saúde. Eu nem vou repetir isso tudo que a Adriana já falou, né, da importância da gente encaminhar amostras para diagnóstico laboratorial e amostras que sejam representativas. Não adianta a gente sair pegando qualquer animal e encaminhar para diagnóstico, isso tem um custo para o Sistema Único de Saúde. Então a gente tem que focar sempre naqueles indivíduos que são suspeitos. Então, cães e gatos que têm sintomatologia neurológica, quando submetidos à eutanásia ou quando vêm a óbito. Mas é clássico de sinomose, Tamara. Tudo bem, sinomose tem quadro neurológico. Eu posso ter certeza
certeza absoluta que é sinomose. Mesmo assim, a gente pede para que esse animal seja encaminhado para diagnóstico laboratorial diferencial da raiva, porque com a raiva a gente nunca brinca. Qualquer cão ou gato que morra dentro do período de observação de 10 dias, mas ele tropeçou, caiu dentro do poço e morreu. Não tem problema, a gente tem que recuperar esse corpo e encaminhar para diagnóstico. Mas ele estava ótimo e amanheceu morto. Perfeito, tá ótimo, tá no período de observação, nós vamos recolher esse animal e encaminhar para diagnóstico. Na verdade, morte súbita, né, que é essa morte sem causa definida, a gente também vai encaminhar para diagnóstico, sempre que possível. Qualquer animal morto, atropelado, e aí a gente tem um script do 156, que é o animal atropelado em sofrimento na via pública para a eutanásia. E a gente recolhe esses animais, por quê? Porque todo animal atropelado é suspeito de raiva. É claro que faz parte, é importante, se esse animal está agonizando na via pública, a gente pode abreviar esse sofrimento e fazer a eutanásia dele. Mas por que a gente atende só esses animais que são atropelados? Porque todo animal atropelado é suspeito de raiva. Se ele entrar no período, especialmente o prodrômico da doença, onde a gente espera uma sintomatologia bem inespecífica, esse animal começa a desconectar com o ambiente, ele tem aí uma maior chance de ser atropelado, porque ele não está percebendo o meio em que ele está inserido. Então, se é um animal que tem acesso à rua, o atropelamento pode ser um indicativo de que este animal não estava bem. Daí a importância da gente ter atenção a qualquer animal atropelado. E nesse caso, não só cães e gatos, não. Qualquer espécie animal atropelada, ela é de interesse. Animais silvestres, normalmente a Secretaria do Verde é acionada, ou os órgãos de meio ambiente são acionados, e aqui na cidade esses animais também são encaminhados para diagnóstico de raiva. E todo e qualquer morcego encontrado em situação não habitual. A gente não pode negligenciar de nenhuma forma. E aí vou de novo chamar a atenção para aquilo que a Adriana falou. É fundamental que a gente consiga que os estabelecimentos veterinários, os clínicos, as faculdades, suspeitem de raiva e percebam, porque numa condição de raiva controlada, com a circulação das variantes de quirópteros, a gente tende a ter quadros que não são tão clássicos, ou que não são daquela raiva esperada, que é a raiva furiosa. Então, a gente pode deixar passar aí algum animal que podia ser raiva, mas que a gente presumiu que fosse outra coisa. Então, sistematicamente, qualquer animal com suspeita precisa ser encaminhado. Aqui na cidade de São Paulo, um clínico veterinário que tenha a suspeita, a gente busca o corpo desse animal na clínica. Então, é só ligar aqui na DVZ, que a gente vai ajustar, né, um horário. Por vezes, as clínicas têm geladeira ou freezer, então a gente pode buscar no dia seguinte, se for muito de noite. Mas a gente busca, então, sendo comunicados da suspeita e do óbito do animal, a gente vai retirar esse cadáver, né, esse cão ou esse animal, e vai trazer para diagnóstico. E a gente vai informar esse diagnóstico também para o clínico. Então, olha só, a gente está resguardando, inclusive, as pessoas que manipularam esses animais de estimação. Então, fundamental que a gente não esqueça e nunca deixe quando tem chance, né, de orientar todo mundo dessa área PET sobre, diante da suspeita, tem que notificar e tem que encaminhar animais mortos para diagnóstico de raiva. E é só com o diagnóstico laboratorial que a gente consegue saber qual é a situação epidemiológica da raiva que está circulando. Então, a gente precisa ter sempre o diagnóstico da raiva feito laboratorialmente. Da campanha, a gente tem que vacinar os susceptíveis. Aqui no nosso município, a gente tem 2 leis municipais que obrigam a vacinação anual. Isso aqui é um posto de campanha, né? Então, até 2018, a gente realizou a vacinação em formato de campanha. E a Adriana colocou muito bem. Hoje, a lógica que a gente precisa trabalhar é nessa vacinação feita de forma rotineira. Assim como uma criança é levada a uma unidade básica de saúde para ser vacinada quando ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de vida, a gente precisa ir devagarinho explicando para a nossa população que um animal ele tem que ser vacinado
não em agosto, em qualquer época do ano. Aqui na cidade a gente tem 15 postos fixos de vacinação, fora outros postos volantes que as unidades de vigilância em saúde vão implantando no território ao longo do ano. Então, não é por falta de lugar para vacinar. Talvez seja por falta de conhecimento, onde as pessoas adotam um animal em novembro e acham que elas vão ter que esperar até agosto do ano seguinte para levar esse animal para receber a vacina contra a raiva. Nossa vacinação casa a casa se inicia aqui no município em 1969. Em 1973, a gente tem oficialmente a instituição da campanha no município de São Paulo. De 1973 até 2009, a gente vê um crescimento anual da procura pela vacinação pública, chegando a mais de 1 milhão de animais na campanha de 2009. Em 2010, a gente tem a substituição da vacina, foi Exalida e Palácios modificada, pela vacina de cultivo celular. E aí, infelizmente, a gente tem uma intercorrência, né, nesse ano, e a gente é obrigado a interromper a campanha no 4º dia, posterior, por causa do excesso de reações adversas. E aí é o que a Adriana colocou, é bastante oneroso para o sistema, não só em termos financeiros, mas também em termos de pessoal, do desgaste emocional das equipes, onde a gente vacinou em 2010, em 4 dias, em torno de 200 mil animais, mais ou menos uns 2.000 e tantos tiveram eventos adversos, e a gente precisou receber aqui na DVZ, uma parte desses animais precisou ser internado para atendimento médico veterinário. Se a gente vacina, nós somos responsáveis pelos eventos adversos pós-vacinais. Então, a gente precisou de quase uma operação de guerra para conseguir atender a isso tudo num espaço de tempo tão curto. Daí a importância da gente, de fato, pensar, já que a nossa condição epidemiológica ela é mais tranquila, né, a gente tem essa raiva variante 1 e 2 controlada, de que a gente pode ir vacinando como rotina, com isso a gente vai reduzindo o impacto das ações ou da condição de campanha no nosso dia a dia. E em 2010, o que aconteceu, né, posteriormente se identificou, é que aquele lote de vacina que a gente recebeu tinha excesso de albumina bovina na composição. E com isso, o que os animais apresentaram não foi exatamente uma reação anafilática, que era o que a gente esperava, mas sim uma intoxicação aguda por albumina. Então, olha só a importância da gente perceber aqueles eventos pós-vacinais, ou investigar esses eventos pós-vacinais, aqueles que são clássicos, como são as reações anafiláticas, mas aqueles que passam a ocorrer com uma frequência maior, mas de uma forma não esperada. Em 2012 se retoma então a campanha, mas já com uma queda acentuada no número de animais vacinados, aí perto dos 900 mil animais. Em 2015 e 2019 a gente tem interrupção da campanha aqui no município por desabastecimento, é aquilo que a Adriana falou. O estado de São Paulo ele não é prioritário para o país, porque a gente tem uma condição epidemiológica mais confortável. E dentro do próprio estado de São Paulo, o município de São Paulo, além de ser muito grande, usar um quantitativo muito grande de vacinas e de insumos para conseguir executar a campanha, nós também temos uma vigilância bem estruturada, a gente tem um laboratório, a gente tem uma rede permeável, né, que são as UVs, que tem uma ação incrível dentro dos nossos territórios. Então, não obrigatoriamente, o município de São Paulo ele é prioridade para receber essa vacina. Daí a importância da gente ir pensando nessa mudança da lógica. E 2020 e 2021 a gente tem a interrupção da campanha em decorrência da pandemia. Aqui a Adriana já colocou, então esse nem vou repetir de verdade mesmo, né, de quando que a gente tem que vacinar os animais. E aqui a nossa série histórica vacinal. Esse aqui é um recorte de 2004. A gente tem esse crescimento da vacinação. Quando a gente tem, então, a interrupção em 2010, quando retoma aqui em 2012, a gente já tem essa queda, e ele diminui um tanto. 2015, de novo, a gente tem
a não ocorrência da campanha. E aí a gente vê que essa vacinação aqui, ela já é inferior à vacinação como ela vinha antes. A gente percebe também, eu vou pôr aqui, isso aqui, essa barra pequenininha, são os gatos vacinados na campanha. E olha como o percentual de vacinação de felinos, ele vai crescendo, ao passo que a vacinação dos caninos vai reduzindo um pouquinho. Então, é importante que a gente consiga sensibilizar os responsáveis por felinos para que a gente tenha uma melhor cobertura vacinal nessa população. Então, olha o aumento percentual que a gente tem, né, da mudança da lógica de que gato não precisava ser vacinado e que a população começa, então, a trazer esses felinos para serem vacinados aqui, chegando a quase 30% dos animais da campanha de 2017, felinos. Aqui, para vocês terem ideia da dimensão do que é a vacinação da cidade de São Paulo perto dos outros municípios do estado. Então, São Paulo vacina um número muito grande de animais. E a logística de uma campanha, e quem é de UV sabe, é quase enlouquecedora, né? A gente fica 14 dias quase enlouquecido e para tudo e só faz isso. Então, de novo, vamos pensar na mudança da lógica, na importância de manter a nossa população vacinada, então manter cobertura vacinal, trabalhando numa estratégia onde essa vacina ela é perene. E, como muito bem lembrou a Adriana, isso dá muito certo nos estados do Sul. Com certeza São Paulo tem competência para fazer dar certo aqui também. A gente tem que trabalhar e bater muito forte nas ações de educação a essa população, explicando o que é a doença, como ela é transmitida, quais são as formas de prevenção, como agir nos casos de mordedura e nunca, né, evitar sempre que possível contato com esses animais silvestres. Importante também, nunca manusear nenhum tipo de animal desconhecido, porque a gente não tem como saber, e a gente teve um óbito humano, eu não vou lembrar certinho o ano, talvez a Adriana depois consiga lembrar e contar pra gente, de uma moça que era de um pet shop, encontrou um animal atropelado, foi socorrer, ela foi mordida, esse animal morreu, esse corpo foi descartado e depois essa pessoa veio a óbito por raiva. Então, isso é meio recente. Então, a gente tem que ter muito cuidado para manusear animais desconhecidos. Claro que a gente tem aquela ânsia, né, especialmente cães e gatos, que a gente está mais acostumado, aquele animal está machucado, a gente tende a ir socorrer, mas tem que saber como socorrer e a segurança em primeiro lugar. E no caso de óbito, sempre encaminhar esses animais para diagnóstico. Manter cães e gatos domiciliados, animais que estão sob controle, a gente consegue saber o que está acontecendo, tem uma tranquilidade maior. Aqueles animais que ficam soltos, que vão dar uma voltinha, ainda que seja por um curto espaço de tempo, ele pode ter contato com outros animais ou com quirópteros ali na voltinha dele, e a gente nunca vai ter como saber. E aí a gente tem um risco real, né, de uma potencial transmissão de raiva. E sempre manter os nossos cães e gatos vacinados. Isso aqui é do manual do Ministério. Diante da suspeita, notificar imediatamente os casos para a Vigilância Epidemiológica Municipal, porque alguns municípios não têm o VZ, né? Ou para a Unidade de Vigilância de Zoonoses, ou o Centro de Controle de Zoonoses. Mas naqueles municípios que não têm o VZ, que não tem uma zoonose instituída, obrigatoriamente ele tem um sistema de vigilância municipal. Na dúvida, corre para a Secretaria Municipal da Saúde do seu município e conversa com eles, porque a gente não pode deixar passar. A raiva é sempre importante. E aí eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, né, a história do CCZ de São Paulo, do DVZ de São Paulo, a mudança de nome é recente, é de 2018. Ele está muito ligado ao próprio programa da raiva e ao controle da raiva. Então, em 73, se estrutura o então Centro de Controle de Zoonoses para controle da raiva, quirópteros e execução de atividades de educação sanitária. Então, nosso escopo de criação ele é o controle da raiva na essência. O município consegue, em 80, controlar a doença aqui na cidade por ações importantes, tanto vacinação de cães e gatos, quanto atendimento a humanos agredidos.
quanto à remoção dos animais das vias públicas nessas áreas com transmissão. Então, todos os pilares do programa bem executados fazem com que a gente consiga controlar a raiva. Em decorrência disso, em 1994, o Centro de Controle de Zoonoses é designado como centro colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde para treinamento e pesquisa em zoonoses urbanas. Então, estamos aqui sempre à disposição de quem precisar. Em 95, somos reconhecidos como Centro de Referência Nacional para zoonoses urbanas. Na criação do Sistema Único de Saúde, nós somos, então, inseridos dentro do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde. O município de São Paulo, o CCZ, a DVZ tem, então, uma cadeira, ele é membro do Comitê Estadual de Vigilância e Controle da Raiva, que é coordenado pelo Instituto Pasteur, e além desse enfoque da raiva, a gente vai mudando as nossas atividades ao longo do tempo. Essa é a carinha do nosso prédio, né? A gente tem eminentemente como missão a prevenção, proteção e promoção à saúde pública, e aqui com um enfoque muito grande nessa proteção da saúde humana, trabalhando aí nessas questões da vigilância e do controle de animais domésticos e sinantrópicos, o saneamento ambiental e a educação em saúde. Somos divididos em vários núcleos técnicos ou administrativos. Trabalhamos com uma diversidade muito grande de animais e doenças e programas. E aqui, né, a gente aproveita, isso aqui é uma investigação de foco de leishmaniose, onde a gente aproveita e também vai fazer a aplicação da vacina contra a raiva. Então, todo momento é um momento de falar sobre a raiva, toda oportunidade é uma oportunidade de aumentar a nossa cobertura vacinal e trabalhar de forma perene o controle dessa doença, não obrigatoriamente só nos nossos postos fixos. Aqui é o nosso prédio, somos bem grande, quem não nos conhece, venha nos conhecer. E aqui eu trouxe para vocês umas fotos antigas, então, dos nossos veículos de remoção, aqui o trabalho de recolhimento dos animais da via pública, e isso dá mais do que dia de conversa, né? De como isso aqui era realizado, quando e por quê. Mas a remoção dos animais soltos nas vias públicas, especialmente nas áreas onde a gente tem transmissão de raiva canina, variante 1 e 2, ela é importante e fundamental para o controle, controle da raiva. A vacinação acontecendo em diversas formas. E aqui, olha só que interessante, né? Os materiais educativos e essa questão da educação sempre permeando aí a nossa existência. Numa época onde os gráficos eram feitos em papel milimetrado e colorido com lápis de cor. Olha aqui, esse aqui é um veterinário aqui da DVZ, que já está aposentado, o Dr. Paulo Cantagallo, fazendo atendimento humano, né? Então, orientação a uma pessoa agredida. E, de vez em quando, a gente ainda recebe, não é pouco frequente, não, a gente recebe pessoas agredidas que são encaminhados por serviços de saúde para que a pessoa seja orientada aqui por nós. Eu trouxe aqui para vocês que eu imagino que isso aqui seja uma das fontes da lenda urbana de que cachorro vira sabão, né, de que é um aviso de que todo cachorro sem dono será recolhido para a fábrica de sabão da prefeitura do município. Então, olha só, né, como é que isso tudo funciona, mas num período de recolhimento sistemático para controle da raiva, todo animal solto na via tem que ser recolhido. E aí era isso que eu tinha para falar, gente. Agradeço. A informação é a nossa principal arma contra a raiva e ela é uma doença prevenível, então a gente não pode baixar a guarda nunca. Legal, Tamara. Obrigado pela apresentação. Muito obrigado aí pela excelente exposição. A gente vai passar para as perguntas. Gladys, vamos tentar organizar aqui, encaminhar algumas perguntas para a Adriana, que ela tem um horário, ela precisa sair. Já está no horário dela sair. Então, vamos ver se... Eu selecionei, acho que 2 aqui. Você tem alguma aí? Passa quais são as que você selecionou. Se forem as mesmas, aí já está dado. É uma da supervisor de vigilância ambiental. Isso. Está questionando sobre a questão da ficha padrão, onde ele encontra a ficha padrão de investigação de casos positivos de cães e gatos. Essa foi direcionada para a doutora Adriana. Desculpa. Essa ficha a gente só entrega quando há o caso positivo de cão e gato, mas se
a pessoa tiver interesse, eu não lembro o nome, ela pode enviar para nós o pedido por e-mail e a gente encaminha. É que essa ficha só é utilizada quando há caso positivo mesmo de cão e gato. Como nós não temos casos desde 2020, então ela não é distribuída e nem é colocada à disposição, mas eu posso disponibilizar se a pessoa tiver interesse, entre em contato com a gente. Tem mais alguma direcionada para a Adriana, Paulo? Você tem alguma? Eu só tinha essa, especificamente. Não tenho, não. Então, eu vou seguir, então, por aqui com algumas questões, Paulo. Se você tiver mais alguma, então você coloca depois, tá? Tá. Vamos combinado assim, então. O André César, ele direciona uma questão para a Tamara, sobre o serviço 156. Se ele consegue direcionar a demanda para a equipe do DVZ com bastante urgência, né? Se o serviço 156 consegue direcionar com urgência para o DVZ a demanda sobre raiva, quando acontece. Então, vamos lá. O 156, ele é um sistema, ele é uma grande central, né, tipo um telemarketing, vamos chamar assim. Então, no momento que o operador, que você liga no telefone 156, o operador finaliza a sua solicitação e passa o número do protocolo, automaticamente cai na caixa da DVZ. Então, o setor de quirópteros, ele já visualiza essa solicitação, e aqui dentro da DVZ, como o quiróptero a nossa espécie de maior interesse em saúde, o que vai acontecer? Ele vai entrar tanto para a caixa do setor de quirópteros, quanto para a caixa do nosso plantão. Então, fora do horário comercial, que a equipe de quirópteros não atende, o plantão vai atender essas demandas, mas é imediato. Finalizou, ele já cai direto na caixa. Tudo bem. Paulo, em função da questão do horário da doutora Adriana, vamos abrir o microfone. Adriana, se você quiser fazer algumas considerações finais para que você possa se retirar, fique à vontade, inclusive para se despedir do nosso público. Tá bom. Bom, de qualquer maneira, eu agradeço, então, pelo convite, pela oportunidade do Instituto Pasteur poder apresentar aqui o programa estadual, relembrando, como a Tamara comentou também várias vezes, que a nossa tendência é suspender as campanhas de vacinação e trabalhar de uma maneira, mas, assim, ter a vacina de maneira disponível e gratuita para a população, e eu acho que a questão importantíssima é essa parceria com vários órgãos, mas em especial com os clínicos particulares, para que a gente possa ter esse olhar mais ampliado em relação aos animais suspeitos e também a vacinação dos animais que não procuram o serviço público. Então, agradeço, parabenizo a Tamara pela brilhante apresentação, agradeço a todos que estavam aí assistindo até agora. Me desculpo por ter que sair um pouco antes, mas eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato lá com o Instituto Pasteur e qualquer dúvida a gente pode ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Adriana. Nós aqui agradecemos a sua brilhante palestra, muito elucidativa, e espero podermos contar com você para os nossos próximos eventos, com certeza, tá? Então, estamos à disposição. Obrigada. Vai lá, Paulo. Quer se despedir? Não, só agradecendo a Adriana. Tá bom, então. Então, a Eliana Colucci, ela traz para nós um comentário. Ela diz que é importante divulgar o telefone de plantão do DVZ, né, por conta dessa questão relacionada à raiva. Então, prontamente, a Priscila Lima, ela postou no chat o número 29748000, tá? E aí ainda teve uma questão da Nancy, a Nancy do Carmo, ela não entendeu bem acerca de morcego positivo. Precisa notificar, quer dizer, precisa fazer bloqueio, não precisa. Como é que é essa questão de quando aparece um morcego positivo, né, quiróptero positivo para raiva? Qual que é o procedimento? Ela não entendeu muito bem, peço que a Tamara possa esclarecer melhor para ela, para o público também, é lógico. Então, vamos lá, Nancy. É assim, quando a gente encontra um morcego caído, a gente ainda não sabe se ele tem raiva sim ou não, tá? Então, a gente vai recolher esse animal, a gente dá vigilância, né? Uma pessoa vai jogar um pano em cima dele e ligar para a gente. Então, a gente vai recolher esse animal. Nesse momento, a gente já orienta essa pessoa e já faz todas aquelas perguntas.
a gente encaminha esse animal para diagnóstico. Por vezes, esse diagnóstico é bem rápido, se ele der reagente na primeira prova, em 24, 48 horas a gente já tem um resultado parcial. Por vezes, a gente precisa aguardar até 30 dias para ter um resultado definitivo. Se esse morcego deu positivo para raiva, quer dizer, ele tinha o vírus rábico, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com a unidade de vigilância, vai falar, oi, tem um morcego positivo aí. E aí a gente vai desencadear uma série de ações no entorno do domicílio ou do ponto onde a gente localizou o morcego. Aí são aquelas ações que a gente colocou. Antigamente, a gente abria um raio de 500 metros e vacinava, atualizava a carteira de vacinação de todos os cães e gatos dessa área. A partir da nota técnica, a gente passa, então, a não realizar esse que a gente chama de bloqueio vacinal de cães e gatos quando a gente tem um morcego positivo. Mas o que é que a gente faz? A gente acaba fazendo um bloqueio educativo, que a gente chama. A gente passa nessas casas, orientando, conversando e fazendo principalmente a busca ativa de contactantes, indivíduos que possam ter tido contato com aquele ou com outros morcegos, para a partir daí conseguir conduzir, né? Ou encaminhar a pessoa para tratamento, ou observar esses cães e gatos. Nos casos de cães e gatos que têm contato com o morcego, a gente vai vacinar. Cães e gatos que estão no raio de 500 metros de onde aquele morcego estava, a gente não vai vacinar. Muito bem. Obrigado pelos esclarecimentos, Tamara. Uma questão que certamente muita gente deve estar se perguntando, e a gente no trabalho de campo acaba ouvindo muito isso, é acerca de mordedura por roedores. A gente sabe que um dos problemas sérios que há no município de São Paulo, sobretudo na periferia e sobretudo em crianças de época de amamentação, é mordedura no berço por roedor, rato de telhado, ratazana, enfim. Não é? Queria que você esclarecesse sobre a questão de mordedura por roedores. Por que isso não tem importância para a questão da raiva? Então, vamos lá, né? Cada espécie animal, então, cada conjuntinho de animal, cão, gato, cavalo, boi, rato, eles têm uma predisposição maior ou menor para a eliminação do vírus. Então, a gente está falando que se o vírus fica na saliva de um animal, no momento de uma mordedura, então, quando o animal morde uma pessoa, ele vai colocar, então, né, aquela saliva e o vírus que pode estar na saliva dele. Os roedores são péssimos eliminadores do vírus rábico, então por isso que a gente não tem muita, né, a mordedura por roedores, assim como por lagomorfos, né, os coelhos, não tem muita importância. Mas o que é fundamental? A gente fala que uma mordedura por roedor não tem importância para raiva, mas pode ter importância para muitas outras doenças. Então, obrigatoriamente, independente da espécie, diante de uma mordedura, sempre procurar o atendimento médico, porque o médico vai ser o profissional que tem lá, né, um programa bem estabelecido, então uma chave que diz para ele que essas espécies eu faço isso, outras espécies eu faço aquilo. É claro que esse profissional faz uma série de avaliações ali que fogem à própria chave, mas o médico vai saber exatamente o que fazer nesse momento. Ótimo, Tamara. Antes de passar a bola para você, Paulo, porque eu não tenho mais questões aqui, só queria dizer o seguinte, muita participação de pessoas de várias cidades, Cleiton Gitt, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Alessandra Ferreira, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Nancy do Carmo, de Diadema, Ana Maria Casagrande, CCZ de Embu das Artes, Iona Simões, de Santa Isabel, CCZ, Mário Ramos, CCZ Bauru, a Maria Araújo, Vigilância Epidemiológica de Barueri, Carlos Alberto, CCZ de Guarulhos, enfim. Tem pessoas participando de cidades distantes, né? Essas são as que colocaram alguma informação aqui no chat. A gente sabe que com esse formato online a gente está atingindo cidades ao redor do Brasil, isso para nós é bastante importante, porque nos contribui para essa questão de disseminar e levar informações, né, para o nosso público. Paulo, a bola está com você. Eu também observei aqui alguns elogios, né, ao ciclo de palestra, dizendo que esse formato que nós estamos utilizando está sendo muito bom e está otimizando o tempo das pessoas, né, e evita
sei lá, perda de tempo, com desvio de assunto, quando os palestrantes abrem as suas perguntas. Então, mais um elogio. Tem uma pergunta aqui da Thalita Gomes dos Reis. Quando se encontra um morcego, mas ele foi jogado no lixo, como procedemos? Bom, a primeira coisa que os doidos daqui da vigilância vão falar para você: dá para pegar esse morcego do lixo? Se sim, pega. A gente desenterra até cachorro, gente. Se puder, a gente vai recuperar esse animal. Na impossibilidade mesmo de recuperar esse morcego, a gente vai considerar como se ele fosse positivo. Então, a gente vai desencadear as ações como se fosse um morcego positivo mesmo. Vai fazer a vacinação dos animais contactantes, vai fazer busca ativa de humanos ou animais contactantes, vai observar esses animais do domicílio por 180 dias, vai encaminhar a pessoa que teve contato com esse animal pro atendimento médico. Então, na suspeita, assim, teve contato com o quiróptero e a gente não conseguiu fazer diagnóstico laboratorial. A gente vai sempre desencadear as ações como se fosse um morcego positivo. Legal, obrigado aí. Supervisor de Vigilância Ambiental, como estabelecer raio de bloqueio no cão, no caso de cães e gatos positivos? Olha, no caso de cães e gatos positivos para raiva, a gente vai trabalhar com os raios estabelecidos. É o próprio raio de 500 metros aqui em área urbana, porque normalmente a gente está falando de uma raiva em cão e gato por variante de quiróptero. Se a gente for considerar a variante 1 e 2, variante de cão, né, variante canina mesmo, que é aquela que a gente tem, aquela raiva furiosa, esse raio cresce muito, gente. Mas aqui na cidade de São Paulo, a gente trabalha com esse raio de 500 metros normalmente. Mas quem é do município de São Paulo, né, supervisão de vigilância ambiental aqui de São Paulo, tendo um cão ou gato positivo, vocês não se preocupem, porque a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai chamar uma grande reunião com a área, a DVZ, a DVE, né? A Carol Scarpa entra nesse meio, que é a parte da vigilância epidemiológica humana, e nós vamos sentar e conversar bem direitinho. Então, tem algumas pessoas perguntando se pode disponibilizar os slides, mesmo da doutora Adriana, que já saiu, Tamara, não sei, eles estão perguntando se pode disponibilizar os slides, e se puder, depois podia passar para a gente, ou no modo em PDF, fica mais fácil para disponibilizar para as pessoas, né? Também estão perguntando qual é o próximo tema para a próxima palestra, dia 20/10. A gente não definiu ainda, talvez seja sobre triatomíneos, a gente está discutindo, né, Gladson? Exatamente, provavelmente vai ser sobre o problema de triatomíneos / doença de Chagas transmissão oral, né, que é um assunto que está pegando agora. E a SUSEM, não só a SUSEM, mas inclusive o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, enfim, tem muita gente preocupada com essa questão do aparecimento de triatomíneos no ambiente urbano, com possibilidade de transmissão de doença de Chagas, dentro de um cenário que não é o comum, né? A gente aprendeu que doença de Chagas ela é algo que ocorre de transmissão em meio silvestre, meio rural, mas temos aí uma situação se alternando, que é o aparecimento de algumas espécies de barbeiro justamente no meio urbano, com essa possibilidade de transmissão de doença de Chagas. Então, provavelmente a gente vai trazer esse assunto para a próxima palestra. Bem, eu não achei mais nenhuma questão aí no chat. Você chegou a verificar? Não tem mais alguma? nada, Paulo. Aqui não chegou mais nada para mim, tá? Tá, então a gente acho que pode encerrar, né, agradecendo em nome da comissão a Tamara, a doutora Tamara e a doutora Adriana por aceitar o convite, né, e fazer essa brilhante exposição, que acho que esclareceu bastante o pessoal público que está nos assistindo. E também, em nome da comissão, agradecer a todo o pessoal que está nos assistindo, né, a gente viu aí que tem várias cidades, vários estados, né, que estão participando desse ciclo. Mais uma vez, então, agradecer a presença de todos, espero que todos tenham feito as inscrições aí no chat, né, no link que foi disponibilizado, e se fizerem, vão receber o certificado via e-mail. Então, boa tarde a todos, se cuidem, e mais uma vez, obrigado aí, Gladson, Tamara e Adriana, pela participação. Obrigado, agradecemos a presença de todos, tenham um bom dia.
Paulo, só para... Nós esquecemos de falar, né? Chegamos ao pico de 355 visualizações, com cerca de 120 pessoas assistindo simultaneamente hoje o nosso evento. Legal. Gente, obrigada. Queria agradecer a oportunidade, né? O Centro de Controle de Zoonoses, a Divisão de Vigilância de Zoonoses, está sempre à disposição de vocês. Vocês fazem um trabalho incrível e aqui a gente é super fã, né? Até porque somos parceiros. Queria agradecer muito todo mundo que assistiu, pessoal do Grupo de Saúde Pública Veterinária, do Grupo de Veterinários de Prefeitura. Meu WhatsApp está bombando. E dos slides, a gente dá um jeito de compartilhar, sim, nem que seja por um link da BVS, a gente faz o upload da apresentação e a gente resolve isso, tá bom? Obrigada e parabéns. Obrigado. Pequena e justa correção, tá, Paulo? Nós chegamos ao pico de 400 visualizações, não 355. Legal, obrigado. Então tá, um abraço a todos aí, até o dia 20/10, na próxima palestra. Boa tarde. Boa tarde, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.